Sani cari veneti, questo video qua ele sarà meglio engraçado porque ele é um vídeo fatto sobre a história de luto. A cidade de Perácio é uma comunidade muito antiga, que hoje faz parte de Montenegro, mas antes, né, originalmente ela era vêneta, fazia parte da Sereníssima República de Veneza. E por sua lealdade e valor na guerra, havia sido nomeada pelo Senado Vêneto como Gonfaloniera da Armada. Então é muito importante a gente saber essas coisas, porque são peças importantíssimas da nossa história. Devido ao seu próprio destemor indomável, aí, né, de Peraste, na Idade Média, Peraste foi a gonfaloniera do rei da Sérvia, com quem manteve um pacto de aliança e conveniência mútua. E aí, por 377 anos, os perastinos foram os verdadeiros guardiões da bandeira da nau Capitânia Vêneta. Olha aí que importante, 377 anos, né? Muito tempo. Então, poucas pessoas sabem que em Veneza, exceto em raras ocasiões, a bandeira da guerra nunca chegou. Em Veneza não, foi mantida em Peraste, no interior de Boka Kotorska. Okay? Então, o Conselho dos Anciãos, existia um conselho, olha só que engraçado, porque no meu curso de História Vêneta, o curso geral de História Vêneta, eu falo um pouco, né, já começo falando sobre os Vênetos antigos. Os Vênetos antigos tinham, né, essa classe que era o Conselho dos Anciãos, né, o Conselho dos Anciãos. E isso parece, nossa, isso é 1000 antes de Cristo, né, e isso foi se perpetuando ao passar do tempo, obviamente, exceto depois dos invasores que instituíram as suas leis, enfim, né, seus próprios governos, mas quando era governo vêneto, eles continuavam com as tradições dos antigos, né? Então, o Conselho dos Anciãos de Peraste elegeu 12 gonfalonieri que juraram morrer ao invés de permitir que a bandeira vêneta caísse em desonra nas mãos do inimigo. E os gonfalonieri de Peraste constituíam um corpo independente da milícia vêneta do mar, sob o comando direto, obviamente, do capitão-general do mar. Na Batalha de Lepanto, aí, um dado muito importante, em 1571, 8 dos 12 gonfalonieri morreram. Então, o capitão de Peraste era a mais alta autoridade administrativa e militar local. Na época da queda da Sereníssima República de Veneza, esse cargo era ocupado por Josep Vyšković, irmão do ousado comandante da Bela Aneta, que em 20 de abril de 1797 havia aniquilado o cruzador napoleônico Liberator d'Italia, liberador da Itália, né, entre muitas aspas, nas bocas do porto de Veneza. Então a grande rainha, né, a grande rainha que seria a Sereníssima República de Veneza, de 14 séculos, rendeu-se poucos meses depois e teve um funeral muito digno, acompanhado do choro desolado do seu antigo estado de mar ao longo de toda a Riviera Adriática. O nosso Giuseppe Vyšković, capitão de Peraste e Gonfalonier, que pronunciou a famosa oração. Existe uma famosa oração, né, em luto à Sereníssima República de Veneza. Talvez muitas poucas pessoas saibam, mas eu vou falar ela aqui hoje, ela é muito importante, né? É um pedaço muito importante para a nossa história. Então, foi ele aí, Giuseppe Vyšković, que pronuncia essa famosa oração com a bandeira nas mãos, molhada pelas lágrimas de todo o povo e em soluços. Era 23 de agosto, 3 meses e meio após a abdicação do antigo governo nacional vêneto. Após a queda da República, da Sereníssima República de Veneza, e após o avanço napoleônico de 1797, a Áustria, então, ocupa aí militarmente a Dalmácia. Os perastinos são obrigados, portanto, né, o último de todos os países da República, porque eram países que constituíam a República de Veneza, a baixar contra sua vontade a bandeira de São Marcos, que com uma triste cerimônia, descrita a nós pelo contemporâneo Vincenzo Belovic, está localizada na catedral da cidade de Peraste. Os perastinos e as pessoas do seu território e outras ainda, né, se reuniram em frente à casa do capitão, onde as insígnias vênetas eram mantidas. O tenente aí chegou com 12 homens, representando a guarda vêneta, armado de sabre, seguido por 2 porta-estandartes e precedido por um juiz.
dirigiu-se ao salão, onde se encontrava a bandeira de campanha e o estandarte do Gonfalon. Durante séculos, a República de Veneza, por privilégio especial e distinto, confiou o valor e a lealdade aos perastinos. Eles tiveram que tirar aquelas insígnias queridas, enfim, insígnias de honra de séculos, né, lutando em prol de São Marcos, da bandeira vêneta. E aí o povo aglomerado que estava esperando e que não via mais ninguém sair do salão não sabia o que pensar naquele exato momento, né? Finalmente, então, o capitão, vencido por necessidade, obviamente, faz um esforço penoso, destaca as insígnias, iças em duas passas nas mãos dos dois alfieri, que escoltados pelos 12 gonfalonieri e o tenente saem do salão em ordem e em seus passos vêm e o capitão e os juízes e todos os outros também. O luto tornou-se assim comum e o choro universal. Homens, mulheres, crianças, todos soluçando, todos derramando lágrimas. Não vimos mais do que um gemido lúgubre, sem dúvida, marca do apego hereditário daquela generosa nação à sua república. O capitão retira aí a insígnia das lanças e ao mesmo tempo a bandeira de São Marcos é vista arriada da fortaleza, que dispara 21 tiros de canhão. 2 navios armados para vigiar o porto responderam com 11 tiros. 11 tiros foi a resposta, assim como todos os navios mercantes que ali estavam. Esse foi o último ato que a fama de luto deu ao valor nacional. Então todos marcharam com um passo lento e melancólico em direção à igreja principal. Foi aí que o conde, gravem esses nomes, foi aí que o conde Giuseppe Visconti, capitão de Peraste, pronunciou o seguinte discurso, que foi interrompido por soluços animados e por torrentes de lágrimas que brotavam ainda mais do coração dos que olhavam. E esse aqui é o discurso, evidentemente feito em língua vêneta. Língua vêneta, não dialeto, e nem dialeto do italiano, nem italiano, é língua vêneta. Foi feito então esse discurso que é encarado pelos vênetos como uma oração de luto pelo enterro da Serenissima Repubblica di Veneza. In questo amaro momento, che lacera il nostro cor, in questo ultimo sfogo d'amor, de fede al Veneto Serenissimo Dominio, il gonfalon della Serenissima Repubblica, il necipie de conforto. O cittadini, che a nostra condotta passata, che qui ad esti ultimi tempi rende non sol più giusto sto atto fatal, ma virtuoso, ma doveroso per noi. E savarà da noi i nostri fioi, e a storia dell'esorno la farà sapere a tutta l'Europa, che perastelga degnamente sostenuto fino all'ultimo l'onor del Veneto Gonfalon, onorandolo con questo atto solenne e deponendolo bagnato del nostro universale estramaro pianto. E sfoghemose cittadini, sfoghemose pur, ma in questi nostri ultimi sentimenti, con i quali sisiemo e a nostra gloriosa carriera corsa sotto il serenissimo Veneto governo, revolsemose verso esta insegna che io rappresenta e sarà e sfoghemo il nostro dolore. Per 377 anni e a nostra fede, il nostro valore, il ga sempre custodia per terra e per mar, per tutto dove negacciamà i suoi nemici che se stai pur quei dea religione. Per 377 anni le nostre sostanze, il nostro sangue, le nostre vite se stai sempre partì o San Marco e estra feice sempre se semo reputà. Ti conu nu cuti. E sempre cotì sul mar nus semo stai illustri vittoriosi. Nessun cotì ne ha visto scampar, nessun cotì ne ha visto vinti o spaurosi. Se i tempi presenti assai infeissi, par imprevidenza, par dissensione, par arbitri legai, par visi offendenti a natura e il gius de esente, non te avesse tolto dall'Italia, partì in perpetuo sarà vestaie nostre sostanze, il sangue, la nostra vita, e piuttosto che vederti vinto e desonorata ai toi, il coraggio nostro e la nostra fede si avarave sepeio sotto di ti. Ma sa che altro non resta da far partì,
e il nostro cuore il sipe e a extra onorato tomba. Il pi puro e il pi grande elosio, to elosio, le nostre lagrime.